Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio. Sejam todos bem-vindos ao Ministério Zoe. E nessa mensagem hoje à noite, dia 22 de abril, mensagem oração da noite, nós iremos estar completando aquela mensagem da oração da manhã. Se você ainda não ouviu, ainda dá tempo, você pode estar ouvindo essa mensagem, orando naquela mensagem da oração da manhã, onde nós falamos um pouco mais sobre o Espírito Santo. E como dito naquela mensagem, na oração da noite, nós estaríamos falando sobre o recebimento do Espírito Santo. Qual é a forma? Existe uma forma correta de se receber o Espírito Santo? É por imposição de mãos? É assoprando? Ou não precisa impor as mãos? Então são algumas situações que muitas vezes são colocadas como doutrinas ou são colocadas como superstição. Mas nós estaremos aqui esclarecendo essas dúvidas e dizendo para você o que é correto e o que não é correto. E daí você tira as suas conclusões. Nós vamos mostrar biblicamente algumas situações para vocês e você pode tirar a sua conclusão naquilo que nós vamos acabar de mostrar para você. Amém, queridos? Porém, antes de iniciarmos essa nossa mensagem, nossa meditação na palavra, você que já acompanha o canal sabe que eu vou estar pedindo para que você possa compartilhar essa mensagem com alguém. Compartilhe essa mensagem, tem uma setinha aqui escrito compartilhar. Você pode estar enviando para suas redes sociais, enviando para pessoas no seu WhatsApp. Amém, queridos? E se você ainda não é inscrito no canal, logo abaixo desse vídeo tem um botãozinho chamado inscrever-se. Você pode clicar nele e também clicar no sininho de notificação. É gratuito, você não paga absolutamente nada por isso. Clique também no joinha, no like, o qual vai estar nos ajudando e é uma forma de você indicar para o YouTube que você está gostando do conteúdo. E o YouTube vai estar indicando essa mensagem para outras pessoas também. Amém? Se estiver precisando de uma oração, pode estar deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo, logo abaixo. E nós vamos estar orando por você. Amém? Então vamos lá para a nossa mensagem do dia. Nós vamos começar a falar então sobre como que os discípulos, como que algumas pessoas recebiam o Espírito Santo e recebem o Espírito Santo. Quais são algumas formas de receber o Espírito Santo? Algumas falam que tem que derramar óleo na cabeça, com unção de óleo, outros têm que impor as mãos, outros têm que soprar, outros falam que não precisa fazer nada. O que é o correto e o qual não é? Então nós vamos mostrar algumas situações na Bíblia para vocês, amados irmãos, amadas irmãs, na Bíblia. Amém? Então nós vamos começar lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 15 em diante, vai estar nos falando uma história sobre Simão o Mago, aonde ele chega a Pedro e João, ele vê Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. Então, Atos 8, 15 e 16 até o 17 diz assim, ó: Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui nesse caso, embora a história fale sobre Simão, o mago, mas ela nos mostra que ali no caso, Pedro e João impuseram as mãos, aquelas pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, foi orado e foi imposto as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Amém, queridos? Então aqui foi com a imposição de mãos. Só que percebam que nesse texto, como a história ela é focada no Simão, o mago,
não nos fala se eles oraram, se eles tiveram a evidência de falar em outras línguas ou não. Apenas nos diz que eles receberam o Espírito Santo. Agora, quando nós vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 10, no verso 44 ao 46, nós vamos ver outra forma daí, que diz assim, ó: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Então olha só que interessante, numa passagem impõe as mãos, na outra passagem Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo simplesmente veio e desceu sobre os gentios. Desceu sobre eles e daí sim ele vem com a evidência de falar em línguas. Então, amados irmãos, a gente começa a entender o seguinte: muitas vezes as pessoas tentam esquematizar a forma do Espírito Santo vir sobre as pessoas, ou criar algum método para que o Espírito Santo venha, para que o Espírito Santo desça, capacitando a pessoa. Alguns falam que a gente só sabe quando a pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela tem a evidência de falar em novas línguas. Pode ser que sim, pode ser que não. A maioria das pessoas que eu presenciei recebendo o batismo com o Espírito Santo, a todos que eu vi, falaram em outras línguas, falaram em línguas para edificação, tá? Então, pode acontecer sim, como na maioria, de ter a evidência de falar em novas línguas. Mas também pode acontecer da pessoa receber o Espírito Santo, né, o batismo com o Espírito Santo, e não falar em línguas naquele momento. Falar em línguas ou manifestar algum outro dom capacitado pelo Espírito Santo em algum outro momento. E daí a gente fica aquela pergunta, mas por que uns falam línguas e outros não? E por que tem essa divergência? Bom, eu vou resumir isso muitas vezes pela intelectualidade, muitas vezes pelo ser humano tentar racionalizar tudo, tentar tudo ser muito visível, palpável. E quando recebe o Espírito Santo, a capacitação, a pessoa fica ali meio resistente ao dom. Então nós vamos estar falando mais exatamente isso na mensagem de amanhã de manhã. Então não perca a mensagem de amanhã, dia 23, na oração da manhã, nós vamos estar falando sobre pessoas que resistem ao Espírito Santo. Tá? Então, a pessoa muitas vezes é batizada com o Espírito Santo, mas ela não fala em língua naquele exato momento, ou não, ela não manifesta um poder do Espírito Santo naquele exato momento, porque a pessoa ainda está, vamos colocar assim por se dizer, digerindo, né, aquela situação ainda. Mas logo depois, ela vai estar orando em língua, vai estar profetizando, ou conforme o Espírito Santo for lhe dando a capacitação. Amém? Mas a maioria ora sim em outras línguas a partir do momento que é batizado com o Espírito Santo. Amém, queridos? Outra forma que as pessoas falam bastante é sobre soprar, né? Soprar sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. É certo, é errado? Bom, a Bíblia nos diz, lá no livro de João, capítulo 20, o verso 21 e 22, diz assim, ó: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, amados irmãos, a gente começa a compreender, cada um tem a sua forma de entender, mas eu quero colocar para vocês aqui, como pastor, o seguinte: não existe um método exato do Espírito Santo vir
batizar e capacitar o ser humano? Ele vem do jeito que ele achar melhor. Ele vem a partir do momento que o seu coração estiver preparado para isso. Se alguém vai impor as mãos, se vai soprar sobre você, ou se simplesmente o Espírito Santo vai descer sobre você sem ninguém impor as mãos, isso não é humano, isso vem do Espírito Santo. Amém? Então, não existe um método, mas existe sim um coração preparado para receber esse batismo com o Espírito Santo, com poder, com capacitação dos dons. Amém, queridos? Então, essa é mais uma palavra que nós trazemos para o período da noite, na oração da noite, para que você aí possa ter um melhor entendimento sobre o Espírito Santo. E deixando claro que amanhã não perca a oração da manhã, a qual nós vamos estar falando sobre resistindo ao Espírito Santo, que é o que nós comentamos aqui vagamente nessa mensagem. Amém? Vamos por você, pela tua casa, que você venha ter uma noite de sono abençoado, que você venha descansar bem, que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma regeneração nas suas forças, para que você venha enfrentar um novo dia com muita sabedoria e discernimento. Amém? Vamos lá? Pai querido, em nome de teu Filho Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão que meditou na palavra comigo agora nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, além das palavras a qual o Senhor me capacitou, Senhor, que o Senhor possa convencê-los, que o Senhor possa trazer discernimento e sabedoria à mente e ao coração deles. Que nesse instante eu apresento eles, meu Pai, junto com a família, com os filhos, que eles possam, meu Pai, ter uma noite de descanso abençoada, que eles venham ter um descanso, uma reunião familiar abençoada, que eles possam ter uma alimentação em volta da mesa abençoada, com muita paz e com muito amor derramada pelo Senhor, Pai. Se houver alguém enfermo, Pai, que seja curado nesse momento. Se houver algum tipo de divisão, de má compreensão, que o Senhor venha derramar a paz e o teu espírito de amor venha descer sobre eles, Pai. Que toda divisão, toda contenda seja cessada agora, em nome de Jesus. Que os filhos, Pai, venham receber esse amor, a herança desse amor gerada pelo Senhor, Pai, dentro da casa e da família. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém e graças a Deus.